Ora, viva, boa noite, bem-vindos ao Política no Feminino. Os factos acontecem e cá estamos nós, a sexta-feira, para a devida análise. Passo a apresentar o painel desta semana, que é formado pela Luísa Grilo. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Bom reinício do programa. Obrigada, Chiesa. Bom, também deixa-me saudar a Matelo. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Está tudo bem? Boa noite aos colegas do painel e a todos lá em casa. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Deixa-me saudar também a Sandra Batalha. Boa noite. Boa noite, Chiesa. Boa noite, colegas, painel. Boa noite, telespectadores. E a Dalva Ringote. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caríssimas colegas. E boa noite, telespectadores. Muito bem, vamos começar com o tema que faz atualidade hoje. A Grã-Bretanha acaba de abandonar a União Europeia depois de quase meio século. As reações já se fazem sentir um pouco por todo o mundo. Deixa-me ouvir Luísa Grilo. Luísa, levou tempo, mas a decisão foi tomada. Eu penso que sim, que o tempo era para amadurecer os prós e os contras. E vimos que houve, durante o início das discussões, muitas hesitações também. A população, de certo modo... Hesitações próprias do contexto, da situação. E eu penso que é um processo um bocadinho complexo também. A União foi construída quando se abriu a União. Podemos dizer que a Grã-Bretanha é um dos pioneiros dentro. Portanto, eram só 6, hoje alargou-se. O que era expectável é que se aumentasse, que a União continuasse a alargar. Mas, infelizmente, é o primeiro a dar o sinal de que é preciso romper. Alguma coisa se justifique isso. Talvez, eu a princípio tive alguma dificuldade em compreender, mas depois comecei a perceber, a moeda da Inglaterra sempre foi forte. Professora, já volto assim, estamos com alguns problemas. Deixa-me ouvir a Dalva. Portanto, esta decisão acarreta muitas consequências também. Acarreta consequências, Chiesa, sim. E olhando muito mais para aquilo que é a perspectiva, primeiramente, a política, não é? Do ponto de vista interno, penso que torna um bocadinho difícil fazer uma previsão efetiva daquilo que serão as consequências imediatas do Brexit, porque é um caso inédito, assim podemos considerar. E um país que decide retirar-se, de repente não, decide abandonar a União Europeia. Só para ter aqui uma ideia... Era impensável. Na verdade, a Inglaterra sempre apresentou uma postura conservadora relativamente à União. Nunca teve uma envolvência absoluta em questões estratégicas relativamente às questões internas da própria União. Se olharmos aquilo que foi a criação do espaço Schengen, a Inglaterra não aderiu. Um outro aspecto também relevante é o fato de não terem aderido à União de Moeda também. Portanto, são aspectos estratégicos. E hoje, quando o governo da Grã-Bretanha decide dissociar-se daquilo que é a plataforma de mercado europeu, para muitos não surge tanto como uma grande surpresa, mas para o mundo é uma sinalização negativa, porque os grandes países, os grandes pensadores, não conseguiram encontrar o entendimento de convergência para a permanência desta potência na Comunidade Europeia. Vamos olhar aquilo que são os efeitos imediatos. Por exemplo, a Comunidade Europeia passa a perder as contribuições tanto da Grã-Bretanha, que é muito importante. E isso também poderá impactar aquilo que deverá ser a posição de alguns países membros que poderão estar motivados com a saída da Grã-Bretanha. Do ponto de vista interno, como me referi inicialmente, não houve grandes impactos, mas houve a criação de um novo ministério, que hoje, segundo informações, alberga cerca de 300 funcionários. O Ministério de Saída do Brexit, por exemplo. Este Ministério vem a cautelar todos os processos institucionais, a renegociação dos acordos bilaterais assinados no âmbito da Comunidade Europeia, não é? E vem também auxiliar o próprio Primeiro-Ministro naquilo que deverá ser a tramitação concomitante das ações institucionais. Muito bem. Deixa-me ouvir a professora. Vamos tentar ver se o microfone da professora já está bom. A professora falava em receio. Sim, porque logo no início, o facto, a Dalva já disse, não aderiu à migração, portanto, à livre circulação na Europa, no espaço europeu, não aderiu à moeda única. São sinais que, de alguma forma, de reserva relativamente... Como é que podemos caracterizar isso? Acho que era já alguma precaução, reservas em relação
o que podia acontecer com esta união. A moeda da Inglaterra sempre foi bastante forte. Sim. Em relação às demais. A Libra é forte. Logo, eles viam mais vantagem em estar fora do que estar dentro, porque eles, do ponto de vista das potencialidades, quer económicas, quer do ponto de vista de know-how, quer através... Eles têm, pronto, parcerias e têm força para poderem caminhar sozinhos no sentido de não precisar da união para tomar as suas próprias decisões e não ficar subordinado às decisões do coletivo. Do ponto de vista da perda ou das vantagens que ele possa ter. Eu acredito que haverá sempre perdas e vantagens. Sim, ao tomar-se uma decisão dessas, olhou-se para os pós e contras. Né? Exatamente. E se calhar aqui pesou mais o lado positivo. Eu penso que há sempre perdas, sim, porque alguns acordos que se foram formulados, sim, no âmbito da União, agora é preciso negociar com os diferentes blocos económicos uma parceria bilateral entre a Grã-Bretanha e esses blocos, por exemplo, que é o caso da África. Sim. É preciso que eles se aproximem novamente de África, porque é um mercado bastante fértil e muito importante, promissor, não pode deixar. Outra questão é da negociação e realizaram há dias um fórum económico, portanto... Esse já é o sinal de que precisa... A pensar já nessa estratégia. Exatamente, na estratégia dos blocos. O outro grande parceiro é a China, ele terá que fazer uma aproximação também com a China e mesmo com os demais continentes, que ele precisa de fazer essa aproximação. Eu acredito que sim, que o primeiro-ministro está com muita força e com muita vontade, afinal é isso que ele se propôs fazer. Lembramos aqui de termos visto Teresa May, a forma como ela andou para trás e para frente a tentar resolver o problema, mas felizmente chegou ao fim. Agora, relativamente à migração... Aqui pode-se colocar a seguinte questão. Teve de chegar um homem no poder para tomar essa decisão? Não, eu não sou dessa opinião. Eu não sou dessa opinião. Deixa-me ouvir também a decisão. Eu penso que o que se coloca realmente tem muito a ver com a visão conservadora. Sim. Assistimos um pouco por toda a parte do mundo, o viés tanto conservador, né, tem ascendido bastante nas grandes geografias mundiais. Será? Não, é o protecionismo económico, do ponto de vista de geopolítica também, e o posicionamento estratégico a nível mundial. É inegável que a Inglaterra, o Reino Unido, é uma potência mundial, económica mundial. Ele finalmente sai da Comunidade Europeia, mas não sai do continente europeu. Portanto, as decisões estratégicas, não é, que têm a ver com questões de segurança tanto geográfica, segurança das geopolíticas, questões económicas que tangem a plataforma europeia, estarão sempre a jusante no acompanhamento sistemático por parte da Grã-Bretanha. Agora, é verdade que estas decisões acarretam sempre consequências em várias vertentes. Logo após a aceitação por parte do Parlamento Europeu, a saída da Inglaterra, reparamos que o mercado, não é, a Bolsa Britânica sentiu este efeito grande, foi uma baixa muito grande. Também houve a depreciação do pound, ou da libra esterlina, relativamente ao euro e ao dólar. Portanto, há aqui um conjunto de questões que no longo prazo não conseguimos fazer a previsão, mas sentimos que no curto prazo já existe alguma sinalização daquilo que poderá efetivamente decorrer a nível do mercado. Agora, é muita pena para as empresas, porque olhamos também que muitas empresas transferiram a sua sede para outros países, como a Bélgica, como a Holanda, não é? O grande receio que se tem é o impacto que terá na nível do desemprego. Sim. Muito grande, porque quando os cidadãos europeus migraram para a Inglaterra, tinham facilidade de acesso ao emprego. Hoje é preciso que haja uma renegociação entre Estados para permitir o acesso destes mesmos cidadãos à Grã-Bretanha. Ou seja, mas se estivermos a olhar para a perspectiva de que haverá perdas para os dois lados. Os dois lados, sim, nunca é só um lado. E, portanto, podemos ver já também... Quem é que mais perde
com este divórcio? No final, é a população. Acho que a população é a que mais perde, porque a livre circulação facilitava as pessoas estarem. Eu quero estudar num país, eu estou à vontade. Eu quero viver num país, estou perfeitamente à vontade. Agora, voltamos outra vez à questão dos vistos, voltamos outra vez à questão migratórias. Sobre problemas migratórios. Sobretudo, quem transferiu, por exemplo, a sua empresa para a Inglaterra, tem um conjunto de expatriados, neste caso vão ser considerados expatriados porque deixaram de ser cidadãos naquele país, naquele território, deixaram de ter os direitos de cidadão europeu, vão ter dificuldades porque agora eles perguntam como é que vai ser garantida a estabilidade deles. Ok, há esse período de transição que foi dado de 1 ano, de 12 meses. É possível corrigir-se algumas coisas, 11 meses. Sim. É possível chegar-se a acordos relativamente a esses que já têm direitos adquiridos. Bom, não sei politicamente como é que vai ser resolvida essa questão. Vamos ouvir aqui a opinião da Priscila. Priscila, foi, portanto, aberto um espaço para a negociação com a União Europeia, ainda assim, portanto, há muita coisa que fica pendurada. Sim, de alguma forma sim, né? Vamos ver que todo este celeuma, toda esta situação vai criar colapsos sociais, como os colegas já disseram aqui. Mas também vamos observar que houveram sinais ao longo deste todo tempo. Há aqui questões a serem observadas de que os Estados-membros nestas uniões, geralmente o que acontece é que as suas soberanias ficam de alguma forma mitigadas. Eles não têm que cumprir aquilo que são os acordos, não é, da própria União. E vamos ver que por estas situações e mais outras, a própria Inglaterra, pelo conservadorismo, como as colegas estiveram aqui a dizer, viu-se de alguma forma sufocada, não é? E que quis trilhar os seus próprios destinos sem estar na União, por uma questão de soberania, porque quer as pessoas queiram, quer não, quando nestas uniões há sempre uma mitigação da soberania dos Estados. Os Estados estão confinados àquilo que é a estratégia do bloco. A estratégia do bloco realmente é de lamentar por todos esses colapsos que vamos observar. Está tudo bem que são 12 meses, né? Agora 11, para que se revejam essas situações, mas de alguma forma é um regresso, não é? Vamos ver em assuntos que já aqui foram ditos, como as questões migratórias, as questões do emprego dos membros, não é? De vários Estados-membros da União Europeia. Mas que tudo isso no futuro, às vezes as pessoas ou os países, como é o caso da Grã-Bretanha, pensam que são autossuficientes, que não sejam, mas poderão haver surpresas no futuro. Parece que estão muito bem. Agradáveis ou desagradáveis? Mas isto aqui, tanto poderão ser agradáveis, mas como desagradáveis. Mas pronto, se entendem que caminham melhor assim, se criam de volta a sua soberania na totalidade, em aspectos, né? Porque a própria União Europeia levou muitos anos a ser constituída e pronto. Nós vemos que há países que até hoje não entraram, e por muitas situações, questões culturais, portanto, e eles foram muito cautelosos nessas questões todas para entrar, não é para nós aqui estamos com dificuldade de fazer a União Africana também, se calhar é por essas. A Europa também passou por isso, a Europa passou, então pronto, a Inglaterra entende que consegue, não é que não consiga, mas assim, uma intuição, eu entendo que daqui a mais alguns anos nós vamos ver mais surpresas, mais desvantagens do que vantagens. Muito bem, deixa-me ouvir a Sandra. A bandeira portanto, da Grã-Bretanha estava para ser retirada à meia-noite e o facto aconteceu há 1 hora já. Portanto, o que é que isso pode ser, de que é que isso indicia? Bem, isso indicia primeiro a materialização de um desejo da população do Reino Unido e, entretanto, há esta situação de perda dos dois lados. Digamos que a União Europeia perde, não é? Uma vez que a Grã-Bretanha é uma economia robusta e significativa dentro daquele que é o espaço europeu, dentro deste bloco regional, e, entretanto, eu acho que é uma questão de apressarem já
as questões e mostrarem que, independentemente da saída, terão a mesma robustez enquanto bloco regional para continuarem a sua Terão estratégia acauteladas política. todas as situações? Bem, Acautelado todas as situações? É isso? Todas as situações não estão totalmente acauteladas. É bem verdade que há um período de transição. Mas também quem não arrisca não é petista. Podemos olhar para este ditado. E, de facto, o Reino Unido já foi dando alguns sinais de que não queria pertencer ou que não estaria por muito tempo dentro deste bloco regional. Entraram em 1973, mas logo depois de 2 anos, em 1975, houve já um grupo de políticos e outros indivíduos interessados em salvaguardar os interesses de soberania e, entretanto, houve o primeiro referendo, mas, feliz ou infelizmente, a Grã-Bretanha continuou, então, a pertencer à União Europeia. Em 2016, efetivamente, o referendo já dá um resultado diferente. É preciso aqui expressar a vontade da população, a vontade do povo, que queria resgatar ou quer resgatar aquilo que podemos identificar como a mais-valia, ou seja, a soberania, não é? O conservadorismo da própria União Europeia. Aliás, a nível não só da Europa, mas do mundo, nós ainda presenciamos um regime de monarquia, ainda presenciamos uma interferência muito grande das questões clássicas, das questões culturais e históricas, que é sobrevalorizada dentro da Grã-Bretanha. É importante também nós fazermos aqui uma reflexão daquilo que será a relação bilateral da Grã-Bretanha com Angola e da relação bilateral da Grã-Bretanha, ou seja, de Angola com a União Europeia. Antes de mais, pese embora Angola ter relações com o bloco regional em si, com a União em si, Angola dispõe de relações bilaterais com todos os Estados da União Europeia. Então, em termos de diplomacia, não vamos verificar, de facto, uma quebra de relações, uma vez que os acordos que existem entre Angola e o Reino Unido e Angola e a União Europeia estão muito aquém, ou seja, um não interfere no outro. Não há essa interferência em termos de acordos e eu acredito que a diplomacia das duas partes haverá de continuar. Mas, como diziam as colegas muito bem, os Estados estão livres de fazerem a sua estratégia de política externa. Cada Estado deve, sim, criar a sua estratégia no sentido de se sobrevalorizar, de se sobrepor tanto a nível econômico como a nível político, influenciar nas principais decisões mundiais, estabelecer parcerias com outras potências, porque ou seja, a Grã-Bretanha em si é uma potência, estabelecer relações com outras potências acabará por fortificar mais o país de uma forma geral. Este período de transição que se viverá a partir das 23 horas visa, sobretudo, acautelar a saída da Grã-Bretanha e o impacto que pode ter na vida dos cidadãos. Dos cidadãos europeus que estudavam na Grã-Bretanha, que poderão ter algumas restrições migratórias, a questão das empresas, a questão dos impostos, não é? É uma série de questões que vai sim afetar negativamente, mas as mudanças, por um lado, podem começar mal, mas por outro lado podem dar uma visibilidade maior à Grã-Bretanha fora da União Europeia. Entretanto, eu acredito que Boris Johnson e o Partido Conservador conseguiram sim entrar com os melhores acordos ou com as melhores ideias para afirmar este acordo e, acima de tudo, o que eles vão salvaguardar mesmo é a soberania deste Estado. Muito bem. Vamos passar para outro tema que faz atualidade. Hoje, a rede do ensino público nacional vai ganhar, nos próximos 2 anos, 796 novas escolas, anunciou hoje na cidade do Quito, província de Bié, a ministra do Estado para a área social, Carolina Cerqueira. Dados disponíveis indicam que a rede pública é constituída por 18.297 escolas, de acordo com a ministra do setor que falava no ato de abertura do ano letivo 2020. Quero ouvir a professora Luísa Grilo, começo consigo. Professora, a rede escolar continua a ser incapaz de absorver o número de alunos que existem no país? Sem dúvida. Bom, essa pergunta é difícil de responder por uma simples razão. Nós precisamos de saber
quantas crianças efetivamente em cada ano letivo precisa de ingressar nos diferentes subsistemas de ensino. Por exemplo, as estatísticas até agora mostram que no pré-escolar apenas cerca de menos de 10% das crianças têm acesso aos serviços. A nível do ensino primário já é melhor, mas mesmo assim ainda não conseguimos dar educação a todas. E mesmo no primeiro ciclo também nem sequer chega a 20%. As crianças que concluem o ensino primário conseguem dar continuidade aos estudos e concluir o primeiro ciclo e muito menos o segundo ciclo do ensino secundário. Portanto, quer dizer que temos sempre um déficit de espaço, pelo menos estamos a falar aqui de espaço físico, para albergar a população que necessita de ser escolarizada. Se há, por um lado, déficit em termos de infraestruturas escolares para atingir, também temos que aliar esse déficit ao índice de natalidade. As nossas taxas de natalidade são bastante altas. E então, se não há uma correlação, um estudo que permita ir monitorando quantas nascem, quantas é que em cada ano precisam, é difícil responder quando é que nós vamos dar escola para todos. É muito difícil. Além de outro grande... déficit também de professores? Também. Não, e o déficit, mesmo assim, é beneficiado entre aspas. É beneficiado entre aspas porque senão, mesmo assim, eu acho que é muito insuficiente. Porque senão vejamos, Oqueza, como é que nós podemos entender e aceitar que uma criança da classe de iniciação, portanto uma criança de 5 anos, possa ter algum desenvolvimento numa sala onde tem 60, portanto, está com ela mais 59 crianças. Portanto, não é possível. Pedagogicamente, o que é que isso quer dizer? Não há comentários. Pedagogicamente, não há. Isso, quer dizer, não se pode conceber. Não existe. Isso não, portanto, a criança está no sistema. Mas não tem oportunidade de aprender, não tem oportunidade de se desenvolver, porque um professor ou um educador com mais de 40 alunos, eu já nem estou a dizer 35, porque 35, 36, até 40 ainda é possível trabalhar-se e trabalha-se. É de facto mais exigente para o professor, exige muito mais do esforço dele, mas do ponto de vista humano e pedagógico, não é possível turmas com mais de 60 alunos. E nós encontramos isso em quase todo o território nacional. Essa é a primeira. Segundo, ainda temos muitas crianças que continuam a estudar em condições precárias. Debaixo de árvores, em... como é que se chama isso? Bate-chapas, ou como é que se chama isso? Essas condições não são, de facto, aceitáveis. Portanto, em todos os sítios há um buraquinho para colocar uma turma e sabe Deus como é que eles vão estar lá. Mas ainda assim, professora, mais vale a criança estar aí e estar a assistir às aulas ou ficar eu não sou a apologista de deixar que elas fiquem ali, alguma coisa vão fazendo. Eu digo que alguma coisa vão fazendo não é bem verdade. Não é bem verdade porque um professor, eu falo por experiência própria, como professora, eu não sei se seria capaz de trabalhar com 50 ou 60 alunos da primeira classe. Eu digo honestamente, eu não sei se seria capaz. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas lá está, as consequências são essas. Os professores são sacrificados, mas o resultado é negativo. E como o resultado é negativo, atiramos as culpas novamente ao professor. O único que não tem culpa de resolver este problema é o professor. Mas, como os alunos não sabem ler, os alunos escrevem mal, a culpa é do professor. O professor de quê? Da primeira, da segunda, da terceira, que devia alfabetizar convenientemente os alunos, mas humanamente ele não pode. Com 50 alunos, com 30 alunos, com mais de 30, com mais de 30 ela vai trabalhar, mas com mais de 40, 45 alunos, 50, como eu já vi turmas de 70 alunos na primeira classe. O que é normal, professora? Ter quantos alunos? 35, tá bom. Já aqui no nosso continente, no nosso espaço. Mas qual é a média? 35. Normal, aceitável? Não, cada país define as suas metas. As suas metas. Podem ser 10, podem ser 5, podem ser 10, podem ser 15. Cada país, de acordo com a sua realidade, define. Nós definimos 45. Infelizmente, mesmo definindo 45, que é possível trabalhar e ter sucesso, nós não estamos a cumprir.
É só uma questão de fazermos uma ronda por ali e já vamos ver quantos alunos, efetivamente, cada professor, com quantos alunos cada professor trabalha. Esta é uma grande dificuldade. E por isso, já volto assim, Luísa. Portanto, deixa-me ouvir. Priscila, como é que o governo pode resolver essa questão da educação? Dar escola a todos os alunos? A educação custa recursos. A educação, temos recursos não, para tal? Tem de haver vontade de se investir na educação, conforme se gasta, por exemplo, com a segurança. Quando se gastou até há bem pouco tempo com a segurança, for investido na educação, nós vamos ter uma educação de qualidade, porque os problemas que temos na educação passam desde investimentos, não é? Desde problemas estruturais, de problemas de recursos humanos. No entanto, é preciso parar com seriedade e se investir na educação, porque... Aqui surge uma questão, Priscila. Os problemas reais do nosso sistema de educação são levados a quem deve decidir para cautelar num Orçamento Geral do Estado? Não são levados a sério. Para mim, não são levados a sério. Não são levados como deveriam ser levados. Primeiro é preciso... todos nós fomos formados por um professor. Não há quem não tenha passado por um professor para ter a profissão que tem hoje. Sim. Portanto, passa pelo respeito pela própria profissão do professor, porque todos nós passamos pelo professor. E as pessoas devem amar a educação. Nós precisamos de educadores de qualidade. E atenção, a culpa nunca foi dos próprios professores, que muitos deles, ao longo desses anos todos, trabalharam, muitos, né, não todos, mas muitos trabalharam sacrificadamente. Como disse a professora, e eu já ouvi muitos discursos a levarem a culpa só para o professor, e as pessoas não imaginam o que é que o professor tem que fazer, passa para... Nós temos um decreto novo, né, que fala em 35 alunos. Não me vem à memória o número do decreto, mas vamos ver que isso na realidade é praticamente impossível. Nós temos salas... É impossível? Mas é impossível porque nos faltam estruturas, nos faltam escolas, nos faltam professores, bem qualificados, né? Professores muito bem formados. Portanto, é preciso nós pararmos e pensarmos qual é o rumo que nós queremos da nossa educação, porque isso depois vai se refletir em todas as áreas profissionais que nós temos. E depois, hoje nós não investimos um tempo de qualidade na educação. Eu lembro-me que há alguns anos, pelo menos a minha geração foi muito atingida por isso. Era estudar. Hoje por hoje, já não há aquela dedicação, nós já não temos aqueles professores, os alunos iam para a escola de manhã e à tarde, porque estudar é assim. Quem é que perdeu o interesse pelo estudo? Não. O aluno ou quem nós tivemos várias fases. Desde as fases de estudar para passar, né, porque depois tinha que pagar. Essas situações todas foram... Esta fase passou? Não na totalidade, ainda existe, mas prontos. Então, essas fases todas foram fragilizando o nosso ensino. Agora, é preciso nós olharmos para a educação com mais seriedade. É preciso haver investimento que passa desde o salário do próprio professor. O ensino requer investigação. O professor é aquele que vai levar valores, vai transmitir valores. O professor é aquela pessoa que deve saber de muitas coisas. Mas o que é que os nossos professores sabem? Alguns, é claro que aquelas pessoas que não se deixam ficar, o autoinvestimento. Mas onde há fome, quem é que vai pensar em autoinvestimento? Onde há carências, onde falta um pouco de tudo, qual é o professor que vai pensar então, podemos dizer, Priscila, que os professores também têm aí um dedo na falta de qualidade do nosso ensino que está a dizer. Não, mas isso é uma questão de Estado. É o que está a acontecer. Tem de haver investimento com seriedade. Tem de haver, porque vejamos, onde o esforço tem que ser, não há condições, né? Vejamos, não há condições, porque não há condições, o esforço tem que ser mais do próprio professor do que o próprio Estado. O professor tem que criar condições que o próprio Estado é que tinha que criar. Um ou outro, em cada 10,
Dois vão criar essas situações, porque o outro vai dizer, poxa, a educação nem dá caixão, então nem vale a pena eu me esforçar como devia. Então é preciso. Há um país no mundo que o maior salário é do professor, mas atenção, aqueles países que têm, sim, e quando os magistrados reclamaram, quando as outras classes profissionais reclamaram, essa senhora perguntou, quem aqui não passou por um professor? Todos nós passamos por um professor, mas atenção, a minha preocupação não é só o salário do professor que deve melhorar. Mas o salário também ajuda a incentivar os Também. professores. Conforme... O professor bem remunerado tem mais disposição com certeza, mas um investimento com seriedade. Vamos criar parcerias com países com vasta experiência. Hoje, há muito tempo, passava-se mais tempo na escola, hoje as pessoas vão na escola, o professor vai na escola para despachar, porque ele é humano, não vai ficar... É humano, tem necessidades, então fica 2 horas na escola, o professor primário que devia estar, por exemplo, o período da manhã a dar aulas e depois à tarde a fazer investigação, a preparar, porque requer essa dedicação. Não, hoje é tudo... E vemos, as nossas crianças não estudam, não investem em tempo de qualidade. Porque as escolas, e vou falar das escolas públicas, né, porque vamos ver que há famílias que conseguem ter um acompanhamento mais apurado, um acompanhamento melhor em relação à formação das suas famílias. Mas nós aqui falamos do geral, nós aqui falamos daquilo que... O ensino, o melhor ensino não deve ser só o particular, o melhor ensino deve ser o ensino, aquele que o Estado dá. Então a luta, e tem que se lutar, tem que se olhar. Há pessoas aqui com paixão, que entregam-se para a educação, são essas pessoas que têm que estar à frente, mas vamos fechar os olhos, porque aqui, se há enfermeiro que não aplica bem as técnicas, há médico e mata, é essencialmente por causa das questões de formação, que começam da má iniciação na base e vão aos níveis subsequentes. É preciso termos essa atenção em relação à formação. Deixa-me ouvir a Sandra. Sandra, temos gente com sensibilidade a liderar projetos voltados ao setor da educação, neste momento, no país? Bem, temos gente que... Porque estamos a falar de um setor muito sensível. A educação, a saúde, a educação também precisa está dentro de uma atenção da política social do país. É uma política que deve ser conduzida com sensibilidade e com recursos, não é? A par também da competência. Infelizmente, o nosso problema é estrutural e foi-se perdendo, porque a professora Luísa levantou uma questão muito importante. O crescimento da população não está a acompanhar, então, o desenvolvimento ou o crescimento do número de salas de aulas e, consequentemente, também o ingresso de professores para lecionarem. Entretanto, o número de crianças fora do sistema de ensino e até um número que este ano nós não conseguimos ver exatamente, não conseguimos ouvir exatamente, mas não tem sido um resultado positivo. Aliás, Angola faz parte das Nações Unidas e ratificou também os 11 compromissos com a criança. Entre esses compromissos com a criança, o acesso à educação é dos mais importantes. Entretanto, não estamos a conseguir levar a educação para o número de crianças que está fora do sistema de ensino e, sobretudo, para aquelas crianças que estão em municípios com pouco acesso, não é? Existem muitos problemas de estrutura que passam pela educação e, como a Kesa me perguntou, se existem pessoas no setor... Com sensibilidade. Com sensibilidade. Existem pessoas que firmaram compromissos, mas o maior compromisso, né, ou o maior compromisso deve vir, então, do OGE. O OGE deve atingir cifras, ou deve ter uma percentagem para a educação de, no mínimo, 15%. Porque é um setor social que garante não só a qualidade... 20 já? Na SADEC já é 20. Na SADEC já é 20. Nós nem a 10 chegamos. E estou aqui a perspectivar a 15, que a última reunião de concertação a nível dos ministérios da educação na SADEC era de 15, já subiu para 20. E nós, infelizmente, não estamos a conseguir acompanhar o desenvolvimento da nossa comunidade regional. Falava eu que em tempo de aperto, como ajustar o orçamento para equilibrar o setor da educação? Falávamos que a educação está dentro da política social. Sim. A política social é a política que cuida das pessoas. Então, nestes momentos,
podemos apertar, de facto, em alguns investimentos que são completamente necessários, como algumas edificações, aliás, de pontes, mesmo aqui na cidade de Luanda, um dinheiro que podia ser melhor aproveitado para construirmos escolas, para construirmos salas de aulas condignas, para providenciarmos condições humanas e materiais para os professores e as crianças poderem aprender, ou poderem ter acesso ao ensino universal. Entretanto, como falava eu, a questão do OGE continua a ser o grande calcanhar daqueles para a nossa educação. Se não houver investimento, não só no que se refere à admissão de novos professores, não é? Mas também na qualidade de ensino. A qualidade de ensino, hoje, infelizmente, essa geração, algumas gerações que já existem no nosso país, já não beneficiaram daquela qualidade que foi uma das boas heranças, né? Um dos bons legados deixados pelo colono. Infelizmente, já vamos encontrando alguns professores com problemas de base que não conseguem sequer instruir um aluno da primeira classe a escrever em cima de uma linha. Existem professores que, infelizmente, não conseguem instruir os seus alunos a pronunciarem corretamente as palavras. Atenção, não é afinar, como costumamos dizer na gíria, mas é ensinar a pronunciar corretamente as palavras. Se eu tenho, por exemplo, uma professora que fala comprimício, eu não vou esperar que o meu filho vai falar compromisso. Então, nós temos uma série de problemas, sim, que devem ser, de facto, resolvidos e é preciso haver sensibilidade. Ainda bem que já temos uma ministra de Estado para a área social que leva, de facto, as grandes preocupações destes setores ao Presidente da República. O facto de ter acompanhado a abertura e também não podemos, em tão pouco tempo de existência deste Ministro de Estado, desta Ministra de Estado, avaliar já o impacto das suas ações. Nós vamos acreditar que todas as preocupações do setor social, sobretudo em termos de saúde e educação, têm estado a chegar à Presidente da República e que nos próximos orçamentos vamos ver que o Executivo vai apresentar à Assembleia Nacional um orçamento mais justo para a educação, um orçamento que possa condizer também com o número elevado de crianças que existem no nosso país. Há uma questão que me preocupa. Qual é? São os dados. Não nos são apresentados dados fidedignos em relação também às crianças que estão a ingressar o ano letivo 2020. No ano passado diziam ser 10 milhões de crianças, não é? Este ano só nos conseguem dizer que temos mais 2 milhões de crianças que conseguem ingressar então ao sistema de ensino. Nós precisamos de ser informados, não é? A relação entre governantes e governados deve ser, acima de tudo, na transparência. Precisamos saber quais são os reais problemas sociais que o nosso país atravessa. E o facto de vermos 100 ou 200 crianças, né, assim, a olho nu, que estão fora do sistema de ensino, dá-nos a impressão que se calhar são poucas, mas precisamos de informar, porque o acesso universal à educação deve ser, sim, uma tarefa do Estado, não é? Mas nós, com ações pequenas, podemos também contribuir. E, infelizmente, essa falta de informação também não ajuda na própria parceria que o Estado vai estabelecendo com algumas organizações internacionais. Pode-se dizer como, por exemplo, que temos problemas com os números, Sandra? Nós, a nível de estatística, em muitos setores, temos muitos problemas com os números. Alguns centros de estudo apresentam certas taxas, o governo apresenta certas taxas e não sabemos, assim, não conseguimos quantificar no final qual é o real impacto que tem as crianças que estão fora do sistema de ensino. Chiesa, é preciso também aproveitar esta chega este tema, melhor dizendo, da abertura do ano letivo, para falarmos da questão das propinas. Infelizmente, houve nas últimas semanas, não é, muita contestação por parte do ensino privado, por parte de quem busca os serviços, na falta de... Porque muitas pessoas não buscam o ensino privado por mania, é mesmo por necessidade, porque não há espaço na escola pública para colocarmos as nossas crianças. Sim. Mas, infelizmente, pelas questões de fórum econômico que o nosso país está a atravessar, estas instituições privadas não conseguem também suprir as suas necessidades, não conseguem fazer os seus gastos, não conseguem fazer os seus investimentos por causa da desvalorização da moeda, o fraco poder de compra da população, mas ainda assim se viram no direito, não é, de subir a propina à revelia. Sim. E, felizmente, o Estado também dispõe de instituições
tem estado a ajudar no sentido de regular esta situação, até porque a instituição, o Ministério, que detém uma instituição responsável pela regulação dos preços, é o Ministério das Finanças, e sem uma legislação ou sem um postulado que venha do Ministério, não é possível que as instituições de forma particular vão aumentando. Estamos, de facto, numa era capitalista em que as pessoas pagam aquilo que podem, mas é preciso acautelar a questão do cidadão de uma classe econômica mais baixa que desenrasca mesmo para poder comer, para poder cuidar da saúde e também cuidar da alimentação dos seus filhos. Dalva, o ensino acaba por ser também um bom negócio em Angola. Até quando é que o ensino privado vai continuar a ganhar terreno? Kesa, permita-me que antes, tanto de entrarmos na matéria que foi levantada e os aspectos importantes que as minhas colegas apresentaram, trazer à mesa a seguinte reflexão. É preciso que pensemos Angola. Ouvindo as minhas colegas, nós temos que pensar Angola de forma desapaixonada. Pensar Angola olhando para aquilo que nós somos hoje, que caminho pretendemos seguir e que meta queremos alcançar. Muito mais do que temos uma estratégia de ensino, temos um ministério, temos tanto a organização do Estado, não é, para permitir que a relação política e a sociedade se concretize. É preciso que tenhamos uma definição concreta daquilo que deverá ser as gerações vindouras. A doutora Grilo apresentou cá, levantou questões importantes. E uma das que eu considero essencial é o fato de nós termos ainda uma taxa inferior a 10% de crianças com dificuldades ou fora do sistema de ensino. Quer dizer, isto é uma situação gravosa. Portanto, o que se discute hoje, as discussões mantidas hoje em grandes plataformas, são discussões ajuizantes, são resultados. E nós, pensando em Angola, temos que discutir a montante. O que é que nós somos? Para onde vamos? Com que recursos nós podemos contar para podermos atingir? E quem são as pessoas que amanhã poderão dar continuidade ao país que nós temos? Porque as métricas por si só não mentem. As estatísticas são reais. Nós temos dificuldades até de reportar as concretizações, não é, que estão estabelecidas no plano estratégico de governação. Então está-se a comunicar muito mal. Não, está-se a comunicar muito mal. Não, estamos a reportar dados que muitas vezes distam da realidade. Nós temos hoje cá em Luanda, não é? Tanto bairros em que não há um sistema, uma instituição pública. E lá vivem pessoas de muito baixa renda, tanto com condições, tanto daí a acima pergunta do que eu fiz à básico. Priscila, está a ser retratada na realidade. Agora, é preciso, este cenário da nossa e educação. voltamos aqui, é preciso que mulheres e homens deste país, angolanos e angolanas, comprometidas com a causa angolana, lancem em mãos as questões imperiosas ou estratégicas deste país. Porque o sistema de ensino é realmente preocupante. É realmente preocupante se olhamos aquilo que são as figuras reportadas, falamos a nível da região. Sim. Não é? Não vamos falar do hoje, quando nós falamos do hoje é ajusante. Se nós pensarmos que a saúde representa um eixo prioritário daquilo que é a ação da governação, é sintomaticamente igual àquilo que deverá ser a disponibilização de recursos públicos para atender à necessidade específica neste setor. Quando nós pensamos que as decisões que tomamos hoje vão impactar aquilo que, a vida que nós poderemos ter amanhã, então vamos preparar o hoje. Hoje está a ser preparado. E já dizia Benjamin Franklin, Dalva, hoje está a ser preparado. E vou responder, Sim. Aqueles que falham na preparação se preparam para falhar. E nós estamos a falhar na nossa preparação. O nosso hoje vai comprometer o nosso amanhã. Se as questões aqui levantadas continuam a suscitar problemas, que são questões tangíveis na vida, na sociedade, e muitos dos nossos responsáveis olham de lado, que de forma impávida e serena, então o nosso futuro está realmente comprometido, o futuro dos nossos filhos.
Então, voltamos à questão. No ato da preparação do OGE, do Orçamento Geral do Estado, os recursos ali alocados satisfazem as necessidades em demanda. As 796 escolas que Angola ganha este ano são suficientes, respondem um número de crianças que precisam ter acesso ao sistema de ensino. O que é que nós queremos? Para onde nós queremos ir? É a questão que se coloca hoje. Portanto, é preciso que haja aqui, a nível dos nossos governantes, que quando sentamos, ao invés de reunir, haja brainstorming e que pensemos não só no nós, um pensamento inclusivo em que todas as franjas da sociedade possam contribuir para que consigamos definir efetivamente ou encontrar os caminhos que nós pretendemos seguir. De outra maneira, o futuro dos nossos filhos ou a nossa velhice está comprometido. Sim, mas a Dalva não respondeu a minha questão. O ensino é um bom negócio ou não em Angola? Não, o ensino, eu prefiro olhar não o ensino na perspectiva de negócio. Mas é um negócio. O que acontece é um negócio. O sistema do ensino público não apresenta condições suficientes para poder atender às necessidades do mercado. Abre brecha para novos investimentos, para os privados. Agora, é preciso que se regule eficientemente esta modalidade se olharmos como negócio, porque a escola é um ente que persegue o bem comum. Não podemos, portanto, a motivação de uma instituição de ensino não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Há muito mais, há um conjunto de valores, um conjunto de princípios, de moral, que os professores têm a responsabilidade de passar para os estudantes. Entretanto, é preciso que olhemos como um ensino alternativo e que o Estado tem que regular para garantir que a metodologia de ensino seja aquela que está estabelecida no âmbito da estratégia de governação no domínio do ensino. De contrário, também estamos comprometidos. Muito bem, deixa-me a Dalva disse... É um bom negócio ou não, apesar de tudo? Bom, eu costumo dizer, e acredito que as pessoas que me ouvem vão concordar comigo, quem quiser fazer negócio para ter dinheiro, não investe em educação. Quem quiser fazer dinheiro, não investe em educação. Por quê? Educação é cara. E nós estamos aqui a ver que o Estado não consegue dar educação para todos. Por quê? Por alguma razão. Primeiro, nós precisamos de saber quanto custa efetivamente um aluno. Quanto custa efetivamente um aluno, por um lado. Por outro lado, o ensino, as pessoas que têm instituições de ensino contribuem também para a economia. Pagam impostos, todos os impostos, como qualquer empresa. Se não pagar, está aí a AGT para dar a lição, o corretivo. Portanto, este fundo, em meu entender, que as instituições pagam ao Estado pelos serviços que prestam, porque têm licença, a licença é paga. Pagam os impostos, como todos, IPU, todos os outros impostos, é pago. Este fundo que vem da educação privada podia ser utilizado como um fundo para potenciar a educação e não entrar em geral no OGE, que vai ser distribuído para todos indefinidamente. Bom, o que eu gostava de ver aqui no meu país, porque eu sou apaixonada pela educação, não sei fazer outra coisa, só aprendi isso, é que se fizesse um estudo comparado. Há muito tempo que eu sempre desejei ver isso, um estudo comparado com, relativamente a, primeiro, relação que se estabelece entre um ente privado que abre uma instituição de ensino e o Estado. Qual é a relação? A Dalva disse uma coisa importante, regulamentar. Sim. Mas antes de regulamentar, fazer um estudo comparado, porque em todo o mundo há ensino privado. Agora, o Estado estabelece as balizas e os procedimentos. Nós não temos legislação que regulamente como é que nós vamos abrir. Mas, disse bem a Dalva e também disse a Chiesa, há localidades, mesmo aqui dentro do Luanda, onde não existe escola pública. E é aberta, às vezes, uma sala de explicação, às vezes um coleginho, uma salinha, mas acontece qualquer coisa. O que é que o Ministério da Educação faz para ver o que se passa naquela instituição? Bom, a pergunta está no ar. O que é que se faz?
A experiência de educação que eu tenho diz que é preciso estabelecer parcerias com todos. Faz educação para naquelas condições precárias, vamos ajudar. O Estado tem que dar formação aos professores e colocar professores com essa formação. Assim, vai desonorar os custos do investidor, do privado, e vai poder estabelecer uma parceria e dizer assim, ok, nós vamos reduzir as taxas de imposto, o imposto industrial, mas vocês têm que receber X crianças. Porque há muitas instituições de ensino que têm as salas abertas, que não têm. Então, por que não estabelecer? Existe na nossa legislação a possibilidade da parceria público-privada. Não, independentemente das escolas, é outra coisa. A escola com participada, o Estado paga os professores, o Estado dá o mobiliário, o Estado dá os livros, quer dizer, tem custos. O que eu estou a dizer, e que existe nas outras partes do mundo, daí é que eu digo que se devia fazer um estudo comparado para ver o que é que os outros fazem, porque a gente não inventa a roda, o que já está inventado a gente só utiliza. O que é que eles fazem em termos de parceria público-privada? O que é que se faz? O que é que nós entendemos como parceria público-privada? Eu tenho a minha escola, sou ente privado, cumpro com os meus impostos e com todas as obrigações que o meu governo exige. Agora, o governo vem negociar comigo, olha, eu sei que você tem possibilidade de dar lugar a X crianças que estão aqui ao redor da sua instituição, mas que não têm capacidade para pagar. Olha, em contrapartida, vamos negociar os benefícios. Benefícios fiscais existem para quê? Para exatamente potenciar esta parceria. Não é o Estado dar dinheiro ao privado, não é o Estado pagar o professor, encontrar outros meios. Por isso é que eu digo, é preciso investigar o que é que os outros, nos outros países fazem. Em vez de estarmos a fazer aqui uma guerra, porque é uma guerra todos os anos, colégio contra não sei quem contra não sei quem. E isto, de facto, é cansativo e não nos leva a lugar nenhum. A Dalva disse uma coisa, precisamos de sentar, fazer um brainstorm. Vamos conversar, vamos discutir qual é a solução que nós devemos usar. É isso que eu estou a dizer. Nós temos embaixadas, temos consulados, toca por essas pessoas a fazer o levantamento. A nível do ensino privado, o que é que fazem lá na China, o que é que fazem lá na Alemanha, o que é que fazem na França. Traz isso e vamos sentar aqui nós, o que é que vamos fazer. Da mesma maneira que o ministro da Economia chamou os empresários para sentar, para discutir como é que solução. Também está na hora de... Também tem que sentar, tem que fazer. O Estado não vai conseguir, pelo menos nos próximos 10 anos, sozinho não vai. Tem que sentar com todos que têm vontade de fazer a educação acontecer. Eu vou dizer só mais uma coisa. Esta educação que nós estamos a dar hoje, tão deficiente, está a reproduzir insuficiências e técnicos deficientes. Quando a Sandra estava a dizer o que é que eles vão aprender, não aprendem mesmo, sim. Toda a gente vê também, lá está, o estudo comparado vai nos dizer, não se estuda mais 4 horas. No mínimo são 6 horas que se estuda. O Japão são 10 horas que estuda uma criança da escola primária. Nós são 4 horas. O que é que são 4 horas no estudo? O que é que está a acontecer? O professor já estudou neste regime, em que ele também aprendeu a escrever mal. Está a reproduzir a incompetência que ele tem. As mudanças encontram sempre multiplicadora. Efeito multiplicador. Temos que fazer intervalo, professora, mas devo dizer que o cofre de previdência da Polícia Nacional está vazio. É um assunto para acompanhar. Educação também, é assunto sério. Entramos agora para a segunda parte do Política no Feminino. 180 cidadãos que tiveram contacto direto com paciente suspeito com coronavírus estão a ser monitorados e acompanhados diariamente para despiste da doença, informou hoje, sexta-feira, em Luanda, o Inspetor-Geral da Saúde do Ministério da Saúde, Miguel de Oliveira, que avançou que foi feito ainda nas últimas 24 horas um rastreio na entrada do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro em passageiros, quer angolanos, quer estrangeiros, sem quaisquer identificação de casos suspeitos. Portanto, devo aqui dizer que Angola enviou para a África do Sul amostras dos exames do cidadão chinês suspeito de contrair coronavírus aqui no país, portanto, proveniente da China. Devo dizer que este país também este problema já fez com que 20 países declarassem
Portanto, aqui uma situação de crise. A OMS também declarou emergência internacional. É um assunto que está a preocupar, a mexer com o mundo. E vamos exatamente começar pela nossa casa. Sandra Batalha, estamos preparados para uma situação do género? De facto, a situação do coronavírus vem logo no início do ano, em que encontra muitas famílias ainda a prepararem a questão letiva das crianças, a prepararem aquele que será o ano de 2020. Mas dizer que o Ministério da Saúde está a criar as condições necessárias para poder enfrentar possíveis contágios e possíveis surtos, não é? Vamos crer que não chegaremos a esta fase. Ainda hoje mesmo, o próprio Ministério, ou seja, a Direção Nacional de Saúde Pública e o Instituto Nacional de Investigação de Saúde lançaram um guia rápido de identificação e resposta a um caso suspeito do novo coronavírus. Entretanto, nesta cartilha, não é neste guia rápido, vêm questões básicas daquilo que é o coronavírus, quais são as principais causas, quais são os sintomas, não é? Identificação de um caso suspeito a nível das unidades sanitárias. Os meios que nós dispomos, ou que o país em si dispõe, a nível do controle da entrada de pessoas ou de cidadãos no aeroporto, certamente não é o mais, tecnologicamente falando, não é... Sim. Não é de ponta, mas consegue oferecer algum dado, consegue oferecer alguma resposta rápida no possível caso que possa vir a surgir, então, no seio do nosso país. Temos aqui a envolvência de todos os setores ou de todos os organismos que compõem o Ministério da Saúde, enquanto instituição que tem como principal função conduzir a política de saúde do país. O INEMA dispõe de ambulâncias com condições de biossegurança, aquelas ambulâncias que estiveram durante um tempo ali fechadas. Estamos preparados em termos preventivos? Em termos preventivos, para uma crise de género. Estamos a criar as condições necessárias. É bem verdade que o nosso sistema de saúde deixa muito a desejar. Temos muitos problemas estruturantes, não é? Não de conjuntura, mas de estrutura mesmo. Mas ainda assim, em situação de crise, não é? O Ministério dispõe de uma sala de crise. As unidades sanitárias, neste momento, criaram todas um posto, não é? Ou uma área capaz de receber estes casos suspeitos. Então, independentemente de muitos problemas que são levantados, independentemente de muitas situações negativas que a nossa saúde vai vivendo, para este caso em particular, para aquilo que podemos ver, que podemos colher em termos de investigação, vemos sim vemos a criação de algumas condições, ou de condições básicas, pelo menos básicas, para poder enfrentar um possível caso do coronavírus. Tem uma limitação, de facto, não é, que não depende especificamente do Ministério da Saúde. Se tivermos que nos referir à situação fronteiriça, todas as fronteiras de todos os países enfrentam muitos problemas. Há sempre um outro caso e muitos casos de imigração ilegal. Entretanto, vai ser muito difícil, a nível das nossas fronteiras terrestres, não é? E marítimas também, poder fazer o controle de toda a população, exatamente, todo cidadão que entra, todo imigrante ilegal que entra, que não tem como passar nestes postos de vigilância epidemiológica. Mas vamos, então, contar com o apoio, ou seja, com um trabalho conjunto de todos nós, famílias, igrejas, ONGs. Nesse momento, toda a informação é necessária para podermos disseminar o que é o coronavírus, como é que nos podemos prevenir desta epidemia. Entretanto, a informação deve circular até o município mais distante das sedes provinciais. Então, é preciso ter, sim, esta informação para chegar até as comunidades, as pessoas iletradas, as pessoas que não falam português. Então, a envolvência, neste caso, não pode ser só do Ministério da Saúde, mas deve ser uma questão abordada e tratada de forma transversal, em que todos os ministérios que puderem ajudar e que devem ajudar, aliás, o Ministério da Comunicação Social deve ter um papel muito importante neste setor, que é disseminar a informação no sentido de trabalharmos com a saúde preventiva. Exatamente. E não curativa. Exatamente. Pois, Priscila, em termos de... Portanto, esta informação do coronavírus está a circular. A
população hoje em Angola sabe que existe este coronavírus que está a mexer com o mundo? Quem está a ver televisão, quem anda pelas redes sociais, de alguma forma está a ter o contacto com a informação. Dizer que condições criadas como devia ser, nós não temos. Portanto, temos que ter às vezes algum cuidado entre... Mas há a garantia das autoridades de que estão criadas as condições. Vamos ver, nós tivemos a febre amarela e a febre amarela foi como foi, dizimou muitas vidas e também houveram discursos que havia condições e foi o que foi. Portanto, os ministros são tecnocratas, são técnicos e têm de ser mais realistas possíveis. Estes discursos políticos de que há condições, é preciso sermos um pouco realistas. Mas esses discursos também podem dar alguma tranquilidade? Tem de se levar tranquilidade, isso é sempre importante, a tranquilidade, as pessoas tranquilidade, mas tranquilidade com alguma informação, não é? Com formas de como as pessoas devem prevenir. Eu estive num seminário, quando foi na quinta-feira, e pude ouvir um médico a tratar do assunto, não é? Do assunto do coronavírus, a passar informações elementares sobre esse assunto, e pela graça de Deus havia lá um leque de professores, dizer que os professores devem ser imperiosos, isso começa em todos os X, a Sandra já disse aqui, mas nós vamos começar o ano letivo e temos de começar o ano letivo com estas informações. Em todo o mundo, isto criou normas, não é? Criou documentação, está-se a tratar do assunto de forma muito profunda, porque a questão é grave. Vamos ver que nós para aqui hoje não é no Cunene, não é em outras províncias. Luanda é a província mais vulnerável. E às vezes pensa-se, não, vai acontecer só com aquele pobre ou com que não tem condições. Não, nós todos estamos sujeitos a apanhar das pessoas, de camadas. Todos nós vão entrar por onde? Pelo aeroporto 4 de fevereiro. Portanto, as nossas condições, se existem como há garantias das autoridades, são muito mitigadas. Quanto é que custa um fato de proteção? E isso são as palavras de um médico, na qual eu ouvi antes de ontem, da Dibucusso. Esse cenário ocorreu no IMSS Central de Luanda e, portanto, tratou-se desse aspecto com muitos pormenores. As pessoas têm de ter muito, mas muito cuidado, porque isso... Vejamos, e para nós é muito mais melindroso porque nós temos problemas graves com a alimentação. Sim. E este vírus, claro, vai atacar a imunidade das pessoas. E se as pessoas não tiverem... É que é o nosso caso, né? Quer as pessoas queiram, quer não, nós temos... O nível de anemia na nossa terra aumentou e que consideravelmente. Portanto, como a Sandra já disse há bocadinho, é um problema que deve ser tratado de forma transversal nas famílias. Mas aqui uma questão muito preocupante. Qual é? Nós temos dificuldades de cumprir preceitos quando temos esses tipos de situações. Temos dificuldades. Nós temos de estar toda hora a lavar as mãos, não é? As famílias em si têm alguma dificuldade de cumprir, se temos de andar com a máscara, se temos de cumprimentar de forma diferenciada, porque é saúde e há mesmo de haver alguma... Tem as questões culturais também. Tem as questões culturais, todas essas situações. Quer dizer, as pessoas querem ir beijar o morto e... A vida é um bem que quando se perde, perdemos mesmo. Portanto, temos de ter esses cuidados todos. Como é que se pode sensibilizar uma pessoa que tem todos esses conceitos? Não, a língua ajuda muito. As pessoas, né, porque geralmente as pessoas que têm dificuldade de aceitar, de cumprir estes preceitos, são pessoas que de alguma forma têm um nível de conhecimento mais baixo, são pessoas que acreditam muito no sobrenatural. Nem tudo são questões sobrenaturais, o que é científico é mesmo científico. Há aquelas pessoas que têm mais jeito, os agentes, não é, de saúde. Os agentes o agente pode ser qualquer um. Aquelas pessoas dotadas
não só de técnicas, mas que conseguem fazer sensibilizações. Isso tem de ser a todos os níveis, como já se disse aqui, nas famílias, nas igrejas, nas escolas. Mas nós temos de começar o ano letivo nas salas de aulas com esta situação do coronavírus. Nós temos que falar com os nossos alunos, porque é muito preocupante. Fala-se, há quem olha para isso assim, mas é muito preocupante, porque vamos ver o tempo de incubação, são 15, 14, 15 dias. Muitas vezes nós estamos com alguém hoje que já tem, e não sabemos. Dias depois estamos a ver essa pessoa com febres, a tossir. Então, pronto, é preciso termos algum cuidado. As autoridades, em vez de têm de ser mais sérias com isso, em vez de cumprir a agenda, dizer, não, cumpriu-se a agenda, falou do assunto, por favor, as pessoas com alguma autoridade, as pessoas que estão para governar, estão aí para serem realistas e resolver problemas. Atenção, só se resolve problemas quando somos realistas. Vamos deixar aquela síndrome na governação encabeçada por mentiras, por manipulações. Vamos ser realistas para resolvermos problemas, porque senão vamos criar mais problemas e nós, pelo amor de Deus... Ao invés de os resolver. Exatamente, que não nos esqueçamos. Não está no Cunene, não está no sul da Angola, não está no norte, não está no oeste, Luanda é a cidade com mais vulnerabilidade nesse aspecto. Eu acho que já falei sei que já deve ter acontecido formação aos técnicos da SME, né? Sim. Para terem conhecimento, sei que está-se a passar, mas portanto, isso tem que ser massivo. Não se reuniu especialistas até agora que eu saiba, não se reuniu de forma como devia ser, não se reuniu, pelo menos passou na televisão de forma massiva, os especialistas, sei que... Instituto Nacional de Investigação em Saúde. Está bem, e já falam em vacina. Né? Eu acho que a única vantagem... nem a própria China fala em vacina. Não, a única vantagem... Já fala sem vacina. A nível internacional já fala sem vacina. Daqui a 40 dias só. A única vantagem... Sim, mas a única vantagem que existe é que há animais que já tiveram, não é? Já tiveram essa doença. Isso, de alguma forma, facilita veterinários... Já há uma base de alguma... Já há algum estudo nisso, porque há animais que já tiveram e que, no entanto, estudou-se formas de atacar a doença através desses animais. Portanto, eu entendo que isso aqui pode ser um veículo, não é, para descobertas mais sérias para soluções. Muito bem. Dalva, os estudantes angolanos também já lançaram um apelo às autoridades, às nossas autoridades, exatamente, no sentido de que precisam de apoio, de meios, sobretudo, máscaras, alimentação, porque a situação lá está mesmo muito grave. Muito grave. Portanto, primeiramente, deixa-me aqui, se calhar, na sequência daquilo que foi a abordagem das minhas colegas, dizer que em 2003, recordo-me que quando surtiu este surto, não é? Eu estava na universidade nesta altura, foi meus primeiros anos, e estava no laboratório de biologia, que era obrigatório fazer. Quem faz economia tem que conhecer ciência também. E lembro-me que o Ministério da Saúde local enviou um conjunto de especialistas, investigadores do Estado, que é para poderem fazerem preleções, não é? Sim. Tanto discorrer, tanto de A a Z, aquilo que era a definição do vírus, a sua propagação, as consequências colaterais, não é? Os resquícios que podiam ficar na vida do ser humano. Portanto, houve um trabalho tanto profundo nesta altura. E deram-nos a conhecer também nesta altura que a China, que registrou este surto, não tinha condições, não é, técnicas para poder garantir que os seus cidadãos pudessem encontrar algum apoio sanitário no seu país. Nesta altura, houve a intervenção das Nações Unidas em concertação com 10 laboratórios mundiais, da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, que é para poderem prestar o apoio necessário. Hoje, estamos em 2020, e o surto dá-se em 2019. A China não estava preparada. A prova é que construiu um hospital em 5 dias. Que lições... Estamos a falar do mesmo vírus. Do mesmo vírus. Que lições foram tiradas desta situação? Nós temos filhos e irmãos angolanos, tanto neste país, clamando hoje
por apoio logístico. Será que eles têm informação suficiente que este país, devido às características de alimentação específica que o país tem a grande propensão de contaminação ou de contração de algum elemento viral? Portanto, é uma problemática que se levanta. Olhando... Não estará aqui a falar do novo coronavírus? É o mesmo. É o mesmo. Não, mas ele voltou volta. Então, Ele é N novo. Não, ele chama-se N-Coron 2019, não é? Novo. Porque ele, e como aquilo que eu vi, a contaminação Sofreu era... mutação. Ele sofre Animal para mutação. animal. Animal para animal, do animal para homem. Então, A mutação... mais forte. Então, não se consegue determinar, não é? O quão forte ele é. Está em estudos, os laboratórios estão a trabalhar e também, como disse, a minha colega, estão a avaliar a opção de fazer uma tanta gente assim, pode ser vacina. muito forte. Agora, o que é o central aqui? É nós sermos realistas, não é? E pergunta se a China não tem condições. A prova foi, quem somos nós? A prova de teste foi que os estudos profundos foram enviados para a África do Sul. Há um trabalho e que eu gostaria de pensar que é preliminar, não é? Que está sendo feito, muito bem feito. A própria Ministra da Saúde veio a público tomando para si responsabilidades, para dar a conhecer a existência de um caso e acalmar a população. É fundamental, é central a decisão. Portanto, é uma atuação cardeal para aquilo que era para acalmar os ânimos, porque hoje também há muito triunfalismo por parte de alguma mídia, não é? Que vem cá inflamar a informação para amedrontar a população. É preciso que o Estado tivesse uma posição de Estado, não é? Para poder aplacar qualquer inflamação da informação. Mas ainda assim, é nós pensarmos que no domínio do investimento... Mas só de olhar para uma China daquela, que é uma potência... Wuhan tem 11 milhões... Onde estão mais de 100 e tal mil pessoas... 11 milhões de habitantes. E não é a primeira vez, não é? Agora, nós... Fica-se com algum receio, de facto. Retomamos a questão da priorização das políticas sociais, não é? E neste contexto voltadas ao setor da saúde, o que requer o investimento tanto sério neste setor, do ponto de vista de centro de investigação científica, para doenças específicas e genéricas, para permitir que haja a salvaguarda do bem comum, da vida da população. Mas nós estamos a falar neste momento de uma emergência. Nós temos lições. Não é a primeira vez. O vírus sofre mutações, aparece de várias formas. Há quem tem o flu, os sintomas do flu, não é? Que é uma gripe aguda, semi-aguda, são similares, mediante a informação, são similares. Mas eles têm uma vacina para o flu, dor de cabeça, congestão nasal, febres altas, os sintomas são similares. Mas agora, nós também não pensamos apenas que não nos vai acontecer a nós. Então, não devemos aprender apenas com os nossos erros. Precisamos de aprender também com os erros dos outros. Tirar lições daquilo que são os eventos sociais e políticos que ocorrem em outras geografias para que possamos nos preparar para salvaguardar a vida da nossa população. Muito bem. Luísa Grilo, há países que estão a repatriar os seus cidadãos. É verdade, verificamos isso. A Europa está a fazer o mesmo, a América já o fez. E, portanto, eu penso que sim. No nosso caso... A OMS diz que não há necessidade. Não há necessidade, ok? É uma questão de precaução, sim. Até porque na China está tudo parado, não há aulas, não há trabalho, não há nada, toda a gente está de quarentena, todas as cidades, está tudo parado, ninguém pode circular. Agora, o meu maior receio está nesta circulação muito grande entre Angola e a China. Nós temos chineses que vão e vêm, nós temos angolanos que vão e vêm, então isto para mim é que é a maior preocupação. As nossas fronteiras, os colegas já disseram que são bastante vulneráveis e ela é extensa, portanto podem entrar por um dos extremos quaisquer, é muito complicado. É verdade que Luanda é a porta principal, se vierem todos por via aérea, mas também sabemos que nem todos entram por Luanda por via aérea.
Em Luanda eu acredito que o controle possa ser mais cerrado e que as condições, até porque eu quando cheguei anteontem no aeroporto já éramos obrigados a passar o álcool, a passar por ali para ver, estava lá o sistema montado, eu vivenciei isso, portanto não é nenhuma invenção, é verdade que eu verifiquei isso na quarta-feira quando cheguei. Mas nós temos outras províncias, pessoas que saem da China vão fazer negócio em Ponta Negra, vão fazer negócio no Congo, vão fazer negócio e depois voltam para o nosso território. A via terrestre é a mais complicada para se controlar. Mas, de qualquer maneira, a minha esperança, e acredito que o Ministério da Saúde já ganhou experiência nesta matéria, estou a ver a questão do Marburg. O Marburg também era uma doença temível e, de facto, que assustava a todos. E, naquela altura, a nossa circulação era mesmo desordenada entre os Congos e as nossas províncias que fazem fronteira com o Congo, mas, felizmente, foi possível controlar e minimizar a desgraça aqui no nosso território. Portanto, eu acredito que esta experiência do Marburg possa dar algum conforto e o Ministério da Saúde estar habituado, não diria, mas porque a gente não se habitua a essas coisas. E dá experiência sim, porque fomos bem-sucedidos e por isso isto também pode servir para este coronavírus. Estou plenamente de acordo que precisamos juntos assumir este combate, essa prevenção. Eu penso que é responsabilidade de todos e de cada um, primeiro para proteger-me a mim, depois para proteger os meus e depois para proteger a nação, porque se a nação estiver em causa, estamos todos nós, ninguém vai sobreviver sozinho. Portanto, eu estou plenamente de acordo. Lá está, mais uma vez, pedir a que todos, a seus níveis, principalmente quem lida com crianças, redobrar o cuidado de higiene, redobrar, lá está, lavar as mãos sempre pode salvar vidas. É este trabalho que devemos todos fazer, pais, professores, educadores, enfim, em cada sítio onde formos. Ali onde não houver água, o álcool gel substitui, já estiveram a explicar os senhores ali no aeroporto que o gel, este álcool gel também faz efeito em termos de desinfecção, mas que convém lavar frequentemente as mãos e podermos ter os cuidados de higiene. Eu acredito que vai ser possível ultrapassar-se a questão do coronavírus mais depressa ainda, porque ele já se disseminou para muitos países importantes. Importantes não significa que nós não sejamos importantes, mas são importantes porque têm capacidade financeira, têm capacidade de investigação, têm recursos humanos e tecnológicos que permitem rapidamente encontrar a solução. E eu acredito que o facto de ter passado para estes países aumenta também o interesse deles em resolver, porque foi assim com Marburg. Só começaram todos a empenhar-se quando Marburg foi transferido para os Estados Unidos da América, quando começaram a surgir os primeiros casos fora de África. E, portanto, eu acredito que o coronavírus vai ser também assim, mas vamos contar. Eu queria aqui apelar à educação relativamente a algumas igrejas que gostam de fazer a contra-informação. Começar ali que faz milagres não sei de quê, que faz não sei o quê. Quem estiver com sintomas não pode ficar em casa, mesmo que o pastor diz que vai pôr a mão e vai resolver o problema. Não vamos acreditar nisso. É preciso difundir, é verdade, nas diferentes línguas do nosso país, essa mensagem. Que a mensagem chegue a todos. O Presidente da República, João Lourenço, exultou ao empenho dos governantes e diplomatas impulsados ontem para o engrandecimento do país. Por seu lado, a governadora do Cunene, Gerdina Ulipame Didalelo, prometeu empenhar-se no combate à seca e às inundações que afetam a produção agrícola e a criação de animais. Deixa-me ouvir a Dalva. Dalva, com que meios é que deverá contar a nova governadora para alcançar os objetivos que definiu? Kézia, permita-me, em primeiro lugar, tecer aqui algumas considerações e dizer o seguinte: é preciso caracterizarmos a política, não é, como um meio associado à relação, não é, entre o homem e a sociedade. Ou a política é uma ação que persegue um bem público. Sim. E, portanto, os valores
da política, como a inclusão social, a liberdade, a igualdade de direito, o amor à pátria, não é? Deve essencialmente estar alicerçado num conjunto de elementos, não é, que perseguem a ética republicana. E para dizer que a ética republicana, para dizer que o imperativo categórico em que o ser, como dizia Immanuel Kant, o ser, a nossa postura enquanto ser, deve ser baseada em princípio que nós queramos ver que a sociedade também adote. Neste domingo, no nosso caso mais concreto, olhando para a nomeação da nova governadora, à luz daquilo que é a vulnerabilidade ambiental que a província do Cunene, portanto, tem experimentado ao longo dos anos, é preciso que, para além do plano de governação estratégico, ela desencadeie um conjunto de ações do ponto de vista de gestão da coisa pública, onde devem corporizar os princípios da ética, da moral, para a motivação da sociedade em que ela está. Nesse quesito temos estado a falhar muito. No primeiro aspecto. Sim, pode-se dizer. Podemos dizer, mas nesta perspectiva, que os elementos que ela poderá eventualmente contar para a sua governação devem estar alicerçados numa partilha de visões conjuntas e interligadas com os diferentes entes sociais existentes a nível da província, para que possam, então, apresentar soluções concretas para os diferentes problemas que apresentam. Porque se olhamos... O facto do marido ter sido governador dá-lhe alguma experiência, alguma luz, se calhar, para levar avante os seus objetivos? Eu gosto de pensar que a antiguidade é um posto. Sim. Eu não defino o meu caminho em função da história que os outros, do caminho que os outros traçaram, mas sim procuro desbravar os meus caminhos para que eu cometa os mesmos erros, os meus próprios erros e encontre a minha perspectiva em função das metas que eu tenho traçado. No caso da governadora, como é que eu penso que descrever isso? Esperamos que tenha uma governadora ambiciosa, amante da sua província, com os seus valores culturais, porque para poder cá dizer que o Cunene e o presidente João Lourenço cá vem inovar, não é? Porque o Cunene, pese embora no passado tenha havido já rainhas, o povo Quanhama, que liderou aquilo que foi a decisão tradicional do povo. Há algum tempo esta parte, ela tem sido caracterizada como uma província com a governação de viés muito patriarcal, muito machista, não é? Em que as mulheres têm sido vistas numa perspectiva sexista ou mesmo pejorativa. Entretanto, estes preconceitos que agora vêm a ser postos de parte e que é levado à mulher, dá também uma responsabilidade acrescida a esta mulher naquilo que deverá ser o seu consulado a nível local. Portanto, o primeiro passo que eu penso que deverá ser, e como disse em instantes, é partilha de visões. Sim. Não é pensar no eu cheguei, não é pensar que é a minha vez, é pensar no nós. Ser uma pessoa ubuntu. Eu sou a extensão, tu és a minha extensão, porque eu sou aquilo que tu és. Então, quando nós pensamos de forma integrada, as decisões são muito mais, portanto, assertivas e são profícuas e, na generalidade, atendem àquilo que é a vontade expressa da população. Portanto, a governadora tem recomendação de nós mulheres, mães, não é? Porque pensamos sempre, e uma vez ouvi a doutora dizer aqui no programa que educar um homem é educar um indivíduo, mas educar uma mulher, educar uma sociedade, e nós estamos a falar no todo. Ela tem a responsabilidade de concretizar os planos de governação aprovados pelo Executivo, definir estratégias ou concretizar a estratégia de melhoria daquilo que é o combate à seca, não é a desertificação, e também procurar convergir muito mais aquilo que é as situações de contradição social existente a nível da província. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que ela terá que enfrentar. Deixa-me ouvir a Sandra. A forma como o ex-governador foi exonerado uma semana depois faz alguma espécie? Tivemos aqui o comunicado portanto, da Casa Civil. Da Casa Civil, exatamente, obrigada, da Casa Civil. Bem, a dizer que houve situações que estão a ser investigadas. Bem, primeiro é importante dizermos que o Presidente está num exercício enquanto chefe do Estado
conforme o artigo 119 da Constituição da República de Angola, em que tem competências, ou lhe confere competências para nomear ministros, vice-ministros, secretários de Estado, nomear também governadores, entre outras entidades. Entretanto, para que essa nomeação aconteça, o Presidente dispõe de órgãos auxiliares. Sim. Dentro destes órgãos auxiliares, existe um gabinete de quadro do Presidente da República, existe também um secretário para a área jurídica, não é? Que trabalha diretamente com o Presidente. Estes são os auxiliares que devem providenciar, não é, a informação fidedigna ao Presidente da República para que não lhe coloquem... Mas falhado aí? Claro que falhou, porque é um indicador de uma desarticulação em termos de informação e em termos de estratégia política também, porque o Executivo, neste momento, tem como um dos principais nortes, ou para não dizer o principal, é combater a corrupção. Entretanto, quando os assessores não conseguem identificar, a princípio, que existe um indivíduo a ser nomeado e tem algum processo, não é, nas instituições judiciais, entretanto, estamos a ver que aqui os seus assessores estão a falhar. Então, é preciso que haja muito mais atenção a partir dos órgãos auxiliares do Presidente da República, porque não é a primeira vez que incorrem, não é, ou que levam o Presidente da República a errar em matéria de nomeação. Por exemplo, no ano de 2017, o Presidente da República exonerou um falecido, não é? Tem um órgão auxiliar do Presidente da República que deve efetivamente passar essa informação. O Presidente da República também recebeu, não é, como informação, na altura, é uma questão relativamente diferente à que estamos a tratar, mas na altura de apresentar à nação, à Assembleia Nacional, como a questão, por exemplo, da mediateca na província do Bié. Entretanto, estamos a ver que há sim falha, há alguém, né, porque estes órgãos auxiliares do Presidente da República são executados por pessoas que não têm sido suficientemente coerentes e atentas, sim, mas ali é alto nível, Keza. É alto nível. Há questões ali que não se pode falhar mesmo. Levar o Presidente da República a cometer determinados erros, que isso é básico. Mas o bom nisso tudo é que tanto o ministro como o governador, estas entidades que são nomeadas para integrar o aparelho do Estado, só efetivam suas funções depois de tomarem posse. Portanto, o Presidente nomeou, foi identificada uma informação que devia ser colhida antes da nomeação, não é? Na altura da indicação e não da nomeação, e depois desta nomeação chegou a informação de que o quadro que foi apontado como o futuro, né, o possível governador da província do Cunene, não preencheu os requisitos de acordo ao novo paradigma que se vive. Entretanto, foi encontrada uma solução a seguir e nós vamos esperar que, de facto, a província do Cunene seja liderada. Não vamos olhar aqui para a questão viúva de um governador. Vamos dizer que ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher. Então, e que a experiência que ela adquiriu de governação não é por ter sido esposa, por ser viúva de Dida Lélua, mas sim porque tem também carreira política. Afinal, ela foi durante muitos anos, ou ainda é a primeira secretária da OMA na província do Cunene. Então vamos acreditar que dentro do leque de quadros e que mais podia se adequar ao momento que se impõe, esta senhora deve estar então munida de alguma competência técnica e política para conduzir os destinos da província. Só abrir aqui um parênteses. Sim, temos que passar para outro tema. Exatamente, mas pela complexidade da província do Cunene, não é? Eu sugiro que se mude de estratégia. Não vamos olhar para a formação política. Sim. A província do Cunene, por apresentar grandes complexidades em matéria de clima, em matéria de instabilidade no que se refere ao clima, devia ser mesmo governada por técnicos, né? Por pessoas com uma bagagem técnica que não esperam dos seus coadjutores, dos seus auxiliares, de virem as soluções mais emergentes para resolver os problemas que ela enfrenta, mas de pessoas que estão dotadas de experiência na matéria e que podem, sim, com a sua visão política e técnica, resolver o problema da província do Cunene. Exatamente. Por que às vezes se tem a ideia, Priscila, de que o filho da casa é que vai resolver o problema
o nosso problema. Exatamente. Antes de entrar para esta matéria, porque o VOA trouxe aqui coisas interessantes, né? Porque o tempo não nos favorece. Mas é assim, estas situações, primeiro, são recorrentes em relação à exoneração. No governo do presidente Giló, não vou falar muito porque a Sandra já disse, do presidente João Lourenço, a Sandra já disse o essencial. Mas é preciso olhar para uma questão. Se o presidente João Lourenço insistir em trabalhar só com pessoas do MPLA, ele vai ter situações, vai ter situações repetidas deste género muitas vezes. Porque há muitas pessoas aí que têm problemas com a justiça. E ainda mais, se continuar a levar a questão de combate à corrupção com seriedade, isso vai se repetir. Portanto, é preciso olhar para outras valências, para pessoas na sociedade civil. Não estou aqui a exortar que veja pessoas de outros partidos, e se calhar isso que vai levar tempo. Mas há pessoas competentes na sociedade civil, pessoas limpas, honestas, que não têm problemas com a justiça. Há um grande... Há instituições vocacionadas para avaliarem quem é que vai exercer um certo cargo público. Isso tem que se fazer com antecedência e não é cometer erros e depois ver que a pessoa não tem qualificações ou tem problemas que o impedem de estar aí. O VOA traz questões muito interessantes em relação à questão desta pergunta que a Eza me faz. E eu entendo que é uma situação que a governadora terá de pegar com duas mãos e ter posicionamento e expressar naquilo que vai ser o seu trabalho, que ela não está aí para favorecer algum subgrupo da etnia. Portanto, o VOA foi ouvir desde empresários, pessoas de várias camadas, mas também foi ouvir indígenas e, portanto, há alguns descontentamentos para aqueles que não são dos Wanyamas e, portanto, aqueles que são da tribo da governadora estão contentes porque eles entendem que, sendo alguém da terra, vai cumprir com certos pressupostos, vai se dedicar melhor. Portanto, a governadora tem que ter um jogo, um equilíbrio e fazer passar uma informação, unir, porque não pode haver divisão quando por causa de questões étnicas, por causa de situações de subgrupos de etnias. Portanto, eu entendo que isso aqui vai ser muito importante para ver e deixar de existir certas lutas desnecessárias que de alguma forma vão afetando a própria governação. Muito bem. Luís Agrelo, há aquele ditado que diz que também nem sempre, portanto, os santos de casa fazem milagre. Sim. Muitas vezes. Muitas vezes, porque primeiro, como disse a Priscila, já se começam a criar, não digo fações, mas pelo menos grupos. Uns são a favor, outros são contra. É verdade que a gente não agrada a todos. Mas lá está, quem é contra vai pressionar, vai fazer de alguma forma para prejudicar o trabalho. Quem for a favor, esperemos que também se envolva na mesma dimensão para poder apoiar e, sobretudo, que, uma coisa que a Dalva disse muito bem, que ela tenha a capacidade de dialogar com todos para criar, de facto, uma equipa e uma estratégia que possa tirar o CUNEN daquele marasmo em que vive e das dificuldades que vai vivendo. Portanto, ela conhecer a província é bom, dá-lhe uma certa à vontade em termos de conhecimento dos problemas. Agora, espero que tenha a capacidade também de encontrar os técnicos e as pessoas que o ajudam a montar uma estratégia que permita resolver os problemas seríssimos que o CUNEN ainda vive. A questão da seca, a questão da fome, outras questões de subdesenvolvimento que o CUNEN tem em relação às suas vizinhas, por exemplo, da Huila, a sua vizinha da Huila, tem alguns problemas e, portanto, precisamos de trabalhar. Concordo plenamente que o facto dela ter sido esposa do professor Idalewa não lhe dá experiência de governação. Pode lhe dar maturidade em termos porque acompanhou o seu marido, mas não lhe dá a experiência de governação. E ser coordenadora ou ser responsável provincial da OMA também não lhe dá como é que é dizer, bagagem para ser uma boa governadora, porque é completamente diferente. É complexo governar uma província, assumir, liderar e tudo. É muito difícil. Com as características do CUNEN. Qualquer província é complexa mesmo.
E nós vemos que os governadores não estão a demorar pouco tempo, 6 meses, 5 meses, o que estava lá saiu há pouco tempo. É muito complicado isso e eu espero que efetivamente ela consiga abrir um diálogo construtivo e que encontre as pessoas sérias, certas, que tenham de facto o amor àquela província e façam uma estratégia de definição de prioridades, porque tem 2 anos, não tem mais do que isso, prioridades para fazer alguma coisa e deixar a sua marca. Muito bem, vamos passar para o último tema. O cofre de previdência do pessoal da Polícia Nacional está numa situação dramática e catastrófica, sem fundos de subsistência e com património hipotecado por inúmeras dívidas, anunciou ontem em conferência de imprensa em Luanda o presidente da instituição, Domingos Jerônimo. Deixa-me ouvir a Sandra. Sandra Batalha, o que é que terá acontecido para que o cofre ficasse vazio? Bem, a questão do cofre de previdência do pessoal da Polícia Nacional, penso que está aliada a um problema de gestão, não é? A anterior gestão entendeu que devia multiplicar os ativos do cofre e, entretanto, partiu para a hipoteca do património físico existente desta instituição. Mas, infelizmente, as hipotecas têm prazos, são garantias que são dadas aos bancos e é um momento que provavelmente os bancos já estão a solicitar, não é? E pela troca também, pela mudança de gestor, foram identificadas aquelas que eram as maiores preocupações, que até então já eram reclamadas pelos acionistas, mas que agora, com uma nova direção, são levadas até ao público no exercício de gestão, não é? Que é, ao fim de 100 dias, dar a conhecer qual é o real estado da instituição em questão. O cofre é uma associação mutualista, não é? Que não é de caráter obrigatório, foi especificamente criada para gerir um fundo, não é? Que são as contribuições do pessoal da Polícia Nacional e que, entretanto, deve ser gerido não só com competência, mas com alguma sensibilidade. Eu penso que a nova gestão tem em carteira uma série de desafios, que é para já rever a situação de dívida, não é? Que neste momento o cofre tem, a questão da hipoteca, que são os patrimónios e muitos deles que nós conhecemos, como o próprio prédio ali na Avenida dos Combatentes. Entretanto, tem de facto muitos desafios. Uma associação mutualista deve se reger por muitos princípios, e dentre os princípios eu falava que tem de ter mesmo alguma solidariedade, porque está a gerir um fundo de pensões de pessoas que vão contribuir todos os meses ou regularmente com o seu salário e que vem neste fundo, então, uma alternativa para aquilo que são as suas preocupações diárias. Então, é preciso que o cofre em si não fuja daquele que é o seu papel principal, enquanto uma instituição pública virada para acudir ou para solucionar as questões do Fórum Social do pessoal da Polícia Nacional. Dalva, quem é que vai proteger o associado, neste caso? O associado, ele junta-se a essas instituições por iniciativa própria. Sim. São entes de foro privado que têm a missão de atribuir um benefício pecuniário aos seus associados para garantir a salvaguarda do risco associado à velhice ou à invalidez, não é? Em caso de morte. Portanto, esta é uma proteção social. Portanto, é uma almofada financeira que é criada por iniciativa própria. Pelo menos deveria ser. E neste domínio, por ser de âmbito privado, o Estado não deve interferir neste processo. Este processo é um âmbito é criação de iniciativa particular, onde o Ministério do Trabalho é o ente responsável pela regulação e a atividade destes órgãos. O que nós registramos nos últimos tempos é que instituições similares, mutualistas, um pouco por Angola, adotaram o Estatuto de Instituições de Utilidade Pública e que têm beneficiado de dotações orçamentais. Logo, a proteção vem do Estado, porque o Estado tem contribuído financeiramente para a constituição dessas peças financeiras. Logo, é necessário que os entes com competências para fiscalização preventiva e concomitante, não é, realizem diligência em função das evidências. Vemos aqui, portanto,
chamar a atenção o princípio da presunção da inocência, até que, não é, se prova o contrário. O dinheiro sumiu. É preciso, neste domínio, ver, não é, quais são os projetos aprovados, o tipo de investimento e de que forma foram utilizados e de que forma é que o risco é partilhado. Caso não se encontrem evidências, então o Estado vai intervir através das suas instituições competentes, não é, que visam efetivamente assegurar que os interesses dos seus associados estejam salvaguardados. Priscila, há ou não elementos para que a PGR atue no caso concreto? Estes saques aos cofres de previdência da Polícia Nacional são de há muito tempo, não são novos. Mas pelo menos alguém ganhou coragem e denunciou. Alguém ganhou coragem e denunciou. Não é? Eu defendo posição de técnicos nesta matéria, desta área, que a Polícia Nacional e as FAR, e muito mais para a polícia, não deviam ter cofres de previdência. Por que não? Não, porque todos eles deviam ser assistidos pelo Instituto. Devia ser tudo para o civil em vez de ter o militar. Que diga a uma única mulher, polícia, que tenha tido os seus subsídios de maternidade e qualquer outro subsídio. Que diga. Isso é uma autêntica máfia que andou a lucuptar dinheiros alheios, porque duvido que há quem tenha algum benefício. Sim. Se há, são pessoas muito... Aquilo é uma confusão. As pessoas que se aproximaram ali para trabalhar, para estar na direção, são pessoas que foram ali para se aproveitar de dinheiros de inocentes. E uma forma de acabar com essa confusão é acabar com caixas de previdências da polícia e caixas de previdências das FARC. E vai todo mundo para o civil, porque se o Estado quiser, o Instituto Nacional de Segurança Social tem condições para isso. Isso é uma autêntica falta de respeito, um autêntico roubo a inocentes que andaram a contribuir todos esses anos. Mas ninguém é obrigado a contribuir. Mas ninguém é obrigado, mas um bom número contribuiu. Ninguém é obrigado, mas vendo bem. Eu, pelo menos, não encontro em alguns documentos que eu tive acesso de pessoas tão inocentes, aqueles polícias não esclarecidos, na inocência, foram contribuindo. E o que é que tem hoje? Não é obrigatório, mas eles nem sabem que não é obrigatório, porque eram obrigados a... É uma situação que nunca foi esclarecido de forma a as pessoas saberem se podem ou não contribuir. O que a maior parte deles sabe é que contribui, são descontados, e, no entanto, hoje vemos essa situação. Portanto, por que o Tribunal de Contas só age hoje? Se vemos aqui uma situação que sempre foram orçamentados como entes de utilidade pública, por quê? Esses anos todos, por que só hoje é que levanta-se essas situações todas? Porque tem uma nova direção e essa nova direção veio denunciar isso. Vamos ouvir Luís Agrido. Estão nesta situação mais de 120 mil associados. Eu penso que os colegas já esboçaram tudo. De facto, não é a única situação. Também há outras associações que têm esse caráter público e que beneficiam do Orçamento Geral do Estado. É uma parte que vai. Agora, o que é que fazem com estes fundos que vêm beneficiar os seus associados é que a gente não sabe. Não vem, por um lado. Por outro lado, de acordo com algumas coisas que eu estive a ler, nem todos os associados contribuem. Alguns porque estão à espera que aquilo seja, concretamente, a questão da habitação, do crédito de habitação. Nem todos contribuíram. Alguns beneficiaram de casas, segundo a informação que eu tive acesso, mas não honram o pagamento, tal como está a acontecer com o fundo habitacional, que as pessoas recebem as casas, mas não honram. Isto tudo foi porque eles tiveram que fazer um crédito à banca, as taxas não tinham sido definidas, então os que não pagaram criaram, de facto, um vazio muito grande em termos de pagamento ao banco. E, portanto, a banca tem que reaver os fundos e estão nesta situação. É, de facto, uma situação que se arrasta já há algum tempo e que seria bom que todas essas associações que beneficiam de fundos do Estado fossem, de facto, verificadas, pedidas contas, o que é que eles estão... Uma prestação de contas do que é que eles estão a fazer. Não só são os militares, também há associações civis que recebem fundos do Estado. E, portanto, a minha questão aqui não é receber fundos, a minha questão é a proteção social. Não, a proteção social, de qualquer maneira, eles também... Exatamente, mas que
é uma questão que deve ser tratada a nível do Instituto Civil e não militar, porque isso traz muitas confusões. E mesmo de outros fundos desviados, tudo bem, mas em especial para os militares, até porque estamos aqui a falar dos militares. Exato. Sim. Há muita... Eu desafio uma mulher, polícia, que tenha beneficiado dos seus direitos Maternidade. Sim, desafio. E não só, tantas outras pessoas. Há muitos problemas. E, portanto, sabemos que existem outros problemas em associações. Muitas empresas não foram pagando, mas também agora estamos a nos referir a eles que podiam ter, até porque eles são castrenses, muito mais rijos, muito mais rígidos. Pronto, aqui... Deviam ser. A prova está que eles não foram. Sim. A prova está aqui que não foram, que também se deixaram. Pronto, vem, responde, presta contas e proceda sem condição conjuntural. Parece que o país todo está a passar por essa E situação. com o cofre de Previdência da Polícia Nacional, estamos a colocar ponto final a esta edição do Política no Feminino. Nós vamos voltar na próxima sexta-feira. Até lá, fiquem todos bem. Bom fim de semana.